Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com um oferecimento do Pix do Milhão, lembrando que você pode trocar os seus pontos do Pix do Milhão por produtos e experiências e ainda concorrer a muitos prêmios. Até 100 mil reais no Raspou ganhou é Pix na conta e 3 prêmios de R$1 milhão no dia 31 de dezembro. Tá chegando, faltam 4 dias e você ainda pode ganhar R$2 milhões no dia 2 de janeiro. Alô, Conceição, minha sogra, já tá concorrendo a 1 milhão aí, 2 milhões? Tem que garantir, hein? Tá barato. Sabia? O QR Code tá aqui na tela, a galera pode garantir, mas ó... Não vai depois dizer que teve negócio de marmelada sem a minha sogra ganhar, não, hein? Eu quero comissão, mas não é marmelada, não, é sorte, tá? Você vai garantir o seu, Conceição? Claro. Tá bom. Porque eu quero uma comissãozinha, que eu sei que vai sair. Vai sair pra algum rubro-negro. Ih, não, mas ela é tricolor. Ela é tricolor, então não tem jeito. Então ela não vai ganhar, não. Não joga, não, que você é tricolor. Você é tricolor, eu não quero tricolor ganhando, não. Então, ó... Gente, seguinte, vamos lá. Eu quero avisar você que você pode também garantir presença na Recopa Sul-Americana, na Argentina, Buenos Aires, contra o Lanús e no Maracanã. E você pode garantir presença pelo Brasileirão. Já em janeiro começa o Brasileirão, Campeonato Brasileiro com a Caravana do Haroldo. Então, Recopa, Supercopa, Brasileirão, Carioca, hein? Campeonato Carioca, Caravana do Haroldo. Garanta agora mesmo a sua presença chamando, né? Tem aí o Zap, chama eles aí, já faz a sua cotação agora mesmo. Bem, a gente também chega aqui com outros patrocinadores, todos no comentário fixado. Lembrando, eu já ganhou, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Tem lá no Insta o jogo de hoje, né? Campeonato europeu, aí, campeonatos pelo continente europeu. E a gente trazendo sempre para vocês as dicas lá no nosso Insta. Bem, eu vou começar aqui, antes de falar de mercado da bola, Everton Araújo, volantes que o Flamengo está tentando contratar, proposta pelo Matias Vinha. Tem proposta real pelo Matias Vinha e estão dizendo que tem proposta da Rússia. A gente vai falar sobre tudo isso, esclarecer tudo isso aqui agora para vocês, mas eu queria trazer uma informação importante com relação ao diretor de futebol do Flamengo, o José Botto, né? Eu acho importante a gente fazer justiça aí com tudo que tem sido publicado, tudo que tem sido falado, muita gente criticando o José Botto, que conversando com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, me passaram que o José Botto teria pensado até em se aposentar, né? Que ele chegou a comentar no final agora da temporada que estava pensando em se aposentar. E ele foi convencido pelo presidente do Flamengo, o Luiz Eduardo Baptista, o BAP, a continuar, né? Continuar por mais um ano. E aí viralizou essa entrevista que o José Botto deu lá em Portugal, falando que talvez ficasse mais um ano no Flamengo e depois voltasse para a Europa, né, para algum trabalho, alguma liga interessante. Só que o que me falaram é o seguinte, ele falou isso pela questão de ter mais um ano de contrato com o Flamengo. Se ele tivesse 2, ele falava de ficar mais os 2. Ele quer cumprir esse ano de contrato com o Flamengo e ele tem essa ideia sim, tá? Isso aí eu conversei com fontes próximas do diretor José Botto, que ele tem essa ideia de se aposentar ou, na melhor das hipóteses, não é pior, na melhor das hipóteses, aproveitar o que conquistou, né, em anos de futebol, aproveitar agora um pouco a vida, como todo mundo tem que fazer, né? Então, eu às vezes vejo as pessoas criticando as decisões. Por exemplo, o Jorge Jesus em 2020 era meio de pandemia e ele estava se sentindo muito sozinho. Ele juntou o útil ao agradável para voltar para Portugal, ele aceitou a proposta do Benfica. Naquele momento deixou os torcedores do Flamengo chateados e foi uma atitude até comum, normal, do Jorge Jesus. O José Botto aceitou permanecer, então a gente está trazendo até essa informação aqui para vocês, que ele falou desse um ano que ele ficaria no Flamengo, já até imaginando que ele conseguisse cumprir aí esse ano que falta. Então, o José Botto, com essa informação, a gente traz aqui que ele está renovado, né? Não é nenhuma renovação, ele tem um novo contrato com o Flamengo, ele continua, tá? Tem esse novo contrato de mais um ano com o Flamengo, com um aumento salarial, e o José Botto então fica comandando aí o futebol do Flamengo, se Deus quiser, com o Felipe Luiz, inclusive muita gente falando
sobre o Felipe Luiz ter pedido 5 milhões. Gente, não tem nada disso, 5, 3. São valores absurdos que estão divulgando aí que o Felipe Luiz teria pedido. Ele realmente pediu um salário alto, né? O Flamengo, através do José Boto e do BAP, estão aí conversando com o Jorge Mendes, que é quem está cuidando da carreira do Felipe Luiz agora. Inclusive, a notícia que eu tenho para passar para vocês é que o José Boto, ele aproximou, tá? O que o Felipe pedia ao que o Flamengo ofertava. Nunca esteve tão próximo, então há um otimismo ainda com relação à renovação do Felipe Luiz. E com relação ao José Boto, é isso. Foi uma explicação simples, uma situação normal, tá? De um dirigente falando, tem mais um ano de contrato, e esse contrato está acabando, tá? Ele até, pelo que me passaram, ele deixou claro que é por causa desse um ano de contrato. Acabando, ou ele volta para Portugal e procura um projeto, ou ele se aposenta, que ele chegou a pensar em se aposentar. Então isso fica bem claro. A gente teve o João Guilherme, narrador e apresentador da Flamengo TV, ele falando sobre situação aí de Felipe Luiz, né? E ele demonstrou uma preocupação, né, com a renovação do Felipe Luiz. E eu acho que isso é normal, tá? É uma preocupação normal. A gente sabe que o Felipe Luiz fez um grande trabalho no Flamengo. Eu acho que o João está certo de estar preocupado. Eu também estou. Gostaria muito que o Felipe continuasse junto com o Boto, que estão fazendo um trabalho fantástico, e que eles possam aí, né, continuar fazendo esse grande trabalho em 26, 27, quem sabe até 2029, né? Difícil o Felipe ficar até 29, mas eu gostaria muito de ver o Felipe à frente do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes de 2029. E você? Comenta aqui que eu vou gostar, né, de acompanhar o seu comentário. Vou falar aqui agora um pouco de mercado da bola. A gente vem falando muito da situação do Matias Vinha, a gente inclusive entrevistou o Matias Vinha aqui em Tampa, na Flórida, né, quando ele veio aqui com a seleção do Uruguai jogar contra os Estados Unidos, e ele falava de ter mais minutagem e tudo mais. Então, o jogador, óbvio, que está feliz no Flamengo, quer ficar no Flamengo, ele até tem o interesse de ficar no Flamengo, mas sabe que vem de lesão a lesão séria e espera ter mais minutagem em 2026. Acontece que isso não tem acontecido, né? O Flamengo, o Felipe Luiz, ele não tem tido muita oportunidade, não tem sido nem relacionado para alguns jogos importantes, e óbvio, seu empresário tem que agir. O empresário do jogador, o jogador até quer ficar no Flamengo, mas o empresário está agindo e tem trazido, né, sondagens e tal, proposta para o Flamengo. A informação que saiu hoje logo cedo, a gente já apurou para vocês, que a única proposta que chegou pelo Vinha foi da Argentina, nada de Rússia, tá? Apesar do jornalista turco Ekrem Konur trazer que o Spartak Moscou já fez 2 ofertas por Matias Vinha nos valores de 3 milhões de euros e 4 milhões de euros, que teriam ambas sido rejeitadas pelo Flamengo, a fonte ligada ao clube diz que não procede, informação exclusiva nossa. Não chegou nenhuma proposta do Spartak, a única que chegou foi de um clube da Argentina. E essa fonte afirmou pra gente que foi de um clube da Argentina. A gente apurou que se trata do River Plate, tá? O River Plate tem interesse no Matias Vinha, mas que os valores não são considerados interessantes pela diretoria do Flamengo. Ainda segundo o jornalista turco, o José Boto estipulou o valor de 6 milhões de euros para liberar o lateral uruguaio. Mas a fonte rubro-negra afirma que não tem um valor estipulado e que até o momento nada perto disso foi ofertado. Então, não há nada de proposta russa sendo preparada para os próximos dias e o Flamengo segue contando com o atleta no planejamento, tá? Essa é uma informação importante da gente trazer aqui para vocês com relação ao Matias Vinha, né? Não procede a proposta da Rússia. Olha, Flamengo e Fluminense se juntaram a Botafogo e ao Leicester City, né, da Inglaterra, na disputa pela contratação do volante Christian Medina, tá, do Estudiantes. Segundo o portal argentino 0221, de La Plata, né, o jogador ex-Boca não permanecerá no clube em 2026, apesar
do contrato longo, tá? Já que o Estudiantes não consegue arcar com o aumento salarial previsto e seu empresário Foster Gillett busca um mercado de maior visibilidade para o atleta, tá? A informação aí que saiu em perfis do Botafogo, Fogão Net e tudo mais, dizendo que Flamengo e Fluminense se juntaram ao Botafogo e ao Leicester City na disputa pela contratação do volante Christian Medina, tá? Inclusive, eu falei para vocês que o Flamengo tá de olho aí em volantes, né? Tá de olho no Marcos Antônio e tudo mais, mas porque o Flamengo sabe que vai precisar de volante. Então, é o que eu falo para vocês, tá? Ó, jogador do Boca Juniors, tá aí, ó. Jogador do Boca, tá? 23 anos, tá naquele perfil de jogadores que o Flamengo mira, né? O Flamengo é jogador aí de nível de seleção, bom, excelente jogador, tá? Jogador aí do Boca Juniors. Trazer uma informação aqui de Transfer Market para vocês, ó, avaliado aqui em 9 milhões de euros no Transfer Market, 1,76 m, 23 anos, tá? O Flamengo, então, estaria de olho, assim como o Botafogo. Ele também atua ali pelo lado direito, né? Mas volante, meia, jogador aí interessante, né? Que interessa a Leicester, Botafogo, Flamengo e Fluminense, tá? Isso mostra, mais uma vez, que o Flamengo está aí de olho, tá? No mercado em volantes também. O Flamengo buscando aí volantes, como a gente tem falado, pela questão do Saul e do De La Cruz. O Flamengo não pode perder mais um volante. O Saul vai operar, provavelmente, né, passar por um procedimento cirúrgico, ficar 4 meses fora do Flamengo. 4 meses sem jogar. O De La Cruz, que tem tido problemas aí recorrentes nos joelhos. O Flamengo não pode perder mais um volante, gente. O Flamengo, senão, vai ter que contratar. Tudo bem que o Marcos Antônio aí, que tá no São Paulo e que é da Lazio, tá aí no radar, a gente já falou sobre isso. O Flamengo já sabe até as condições do jogador. Mas o Flamengo não pode perder mais um volante. Não tem a menor condição. O Grêmio demonstrou interesse aí na contratação do Everton Araújo. A negociação envolve a aquisição de 75% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 7 milhões de euros. A gente está falando aqui, ó, vou fazer aqui a cotação agora. 7 vezes 6,53. 45 milhões de euros. De reais, desculpa. 45, quase 46 milhões de reais. 7 milhões de euros, quase 46 milhões de reais. É muito dinheiro, mas o Flamengo tem que segurar. Infelizmente, o Flamengo tem que segurar, gente. O Flamengo não pode... E o BAP já falou que o Flamengo não precisa vender. O Flamengo não tem a necessidade de vender jogador, tá? Mas pode contratar algum jogador melhor. Olha que o Everton Araújo está começando a jogar muita bola, hein? Esse garoto vai jogar muita bola. Vai ser muito... É um volante muito promissor, tá? O valor pode se aproximar aí dos 10 milhões de euros de acordo com a evolução das tratativas e avaliação do mercado, tá? Então, informação aí, né, do Everton Araújo interessando ao Grêmio, tá? O mesmo Grêmio que também tem interesse no Everton Cebolinha, que é os dois Evertons do Flamengo, né? Mas o Flamengo não tem que liberar, meus amigos. O Flamengo vai precisar de volante, já expliquei para vocês, Saúl, De La Cruz, né? O Flamengo vai precisar desses volantes. Tem o Pulgar, tem o Jorginho, mas peraí, o Flamengo precisa ter 2 jogadores por posição, o Boto já falou sobre isso, né? O Felipe também, caso continue, que a gente acredita que até que continue o Felipe, tô otimista ainda com relação a isso, mesmo com a negociação, o salário vai estar maior, até dizem que o salário vai ser maior do que o do Abel Ferreira, ok, merece ou não, são outros 500, para mim, tá ganhando muita experiência, vai ser um dos maiores técnicos do mundo, ainda não é, mas... o Felipe não vai querer, falando do assunto, o Felipe não vai querer perder mais um volante. O Flamengo vai ter que contratar. Tem o Marcos Antônio na mira, mas tem que contratar. A temporada já vai começar daqui a pouco aí. O brasileiro já começa em janeiro. E aí? Já vai começar todo desfalcado? Não tem como, né? Então é isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, até mais tarde, fui.